Fala, meus jovens e minhas garotas! E aí, vamos lá? Mexer mais um pouquinho aí com o átomo? A gente vai falar um pouquinho agora sobre radioatividade. Como a gente já sabe, o átomo ele tem a eletrosfera e o núcleo, certo? Então nós temos um modelo padrão de átomo. Como é o modelo padrão de átomo? Nós temos a eletrosfera, certo? Nós temos a eletrosfera e nós temos o quê? O núcleo. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons e os elétrons na eletrosfera. O que a gente vai falar aqui agora é sobre a instabilidade nuclear. Então, a gente vai estar trabalhando agora com o fato do núcleo poder quebrar, que foi os pressupostos para o modelo de Rutherford, né? Que foi o trabalho que o Rutherford desenvolveu antes de começar a propor esse próprio modelinho aqui. Então vamos lá. Seguinte, a natureza do fenômeno, a instabilidade e busca de equilíbrio, ou seja, a instabilidade surge, né, a instabilidade nuclear surge aí para a gente do fato, né, de no núcleo ter uma certa divisão entre a energia armazenada e as partículas atômicas que estão estáveis dentro do processo. E esse processo tem que pensar que é o seguinte, que quando se trata de radioatividade, é uma instabilidade no átomo e não é uma reação química, tudo bem? Então o problema está acontecendo no núcleo. E aí, por que ocorre? Geralmente ocorre em átomos mais pesados, com desequilíbrio entre os prótons e os nêutrons. Isso acaba liberando, né? Acaba liberando energia para atingir um nível mais estável. E aí acaba transmutando, né? Mudando o átomo para um átomo menor, né? Onde essa relação entre os prótons e nêutrons fique próxima de 1. Tudo bem? Então, nós temos aí que a instabilidade nuclear se dá por essa diferença e que essas emissões são espontâneas, né? Tanto de energia como de partículas, para tentar estabilizar o núcleo do átomo. Tudo bem? Então, vamos colocar dois átomos aqui. Nós temos aqui o átomo de carbono 12 e o átomo de carbono 14. O que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Partículas. Sendo que delas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são o quê? Positivas. E 6 são o quê? Neutras. Então eu tenho uma razão de prótons para nêutrons, sendo quanto? 6 dividido por 6. Então, essa razão dá quanto? Dá 1, o que deixa o átomo extremamente estável. Agora, já aqui no 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. Então, a razão entre os prótons e os nêutrons vai ficar como? Vai ficar 6 dividido por 8, né? Quanto é que é 6 dividido por 8? Só para a gente ver aí a continha. Seis dividido por 8, 0,75. Ou seja, já deu uma relação distante aí entre o número de prótons e nêutrons. Então, como afastou de 1, nós vamos estar tendo um elemento aí radioativo, ok? Então, ficou aí para gente essa parte, tá? Agora, quando a gente vai falar da desintegração do núcleo, a gente tem que
necessariamente observar os trabalhos de Rutherford. E como é que se deu esses trabalhos de Rutherford? Seguinte, Rutherford demonstrou a existência de diferentes emissões ao submeter as radiações, essas desintegrações que aconteciam do urânio, em algumas partículas e energia. Ele observou que o seguinte, existia uma radiação que saía do núcleo, saía e acabava desviando para o lado positivo. Certo? E foi um desvio aí, tecnicamente, né, para o lado negativo, desviou para o lado negativo, então vai ter carga o quê? Positiva. Certo? Já a partícula beta, que ele chamou de beta, pega e sai do núcleo desviando para o lado o quê? Desviando para o lado negativo. Positivo. Se desviou para o lado positivo, é porque tem carga o quê? Negativa. E ele deu o nome dessa aqui de quê? De beta. E o nome dessa aqui de quem? De alfa. E teve a radiação que não desviou no campo elétrico nem para o positivo, nem para o negativo. Ele deu o nome de quê? De gama. Que é a radiação gama que não sofre desvio. E ele percebeu que a radiação alfa, a radiação nuclear alfa e beta tinham massa. A massa da alfa era relacionada a 4 unidades atômicas. A da beta era praticamente desprezível. E que o número atômico da alfa era 2, ou seja, tinha 2 prótons. E a beta tinha características de 1 elétron. Tudo bem? E aí, como é que a gente vê? A gente vai ver essas 3 principais emissões aí um pouquinho mais detalhadas. Né? O importante é que nós temos que uma é positiva, outra é negativa e uma é neutra, não tem carga. Como é que surge a alfa? A alfa são núcleos de hélios formados por 2 prótons e 2 nêutrons. São partículas pesadas e lentas comparadas às outras. E como é que ela surge? Ela surge da fissão, da quebra do núcleo em um núcleo menor, e a alfa, que vai ter aí pra gente 2 positivos e 2 nêutrons. Então, como é que a gente pode expressar ela? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, urânio 234,92. Quando ele emitir uma alfa, a massa diminui em 4 e o número atômico diminui em 2. Esse cara vai se tornar quem? O tório, 230 e 90. Ou seja, toda vez que a gente emite uma alfa, a massa diminui em 4 e o número atômico diminui em 2. Tá? Então, detalhe, a carga elétrica da alfa, como é 2 prótons, tem um alto poder de ionização. O que significa isso? Arranca elétrons, onde ela encostar. Encostou, ela arranca elétrons, ok? Então, por exemplo, professor, se tiver um átomo de ferro, o que vai acontecer? A alfa, que é mais 2, vai vir, bater no ferro. Quando ela bater no ferro, né, vamos colocar aqui um mais. Vou colocar como se fosse uma soma. Um mais. Alfa mais elétron. Quando ela bater no ferro, ela vai arrancar 2 elétrons do ferro. Então, ele vai virar ferro mais 2. E ela vai se transformar num átomo de quê? De hélio. Por quê?
Porque se eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, 2 prótons e 2 elétrons, eu tenho um átomo de quê? De hélio. Então, tem um alto poder de corrosão, ok? Que seria o poder de ionização. Já quando a gente trabalha com a partícula beta, a gente tem que entender o seguinte: são elétrons emitidos pelo núcleo e não da eletrosfera. Eles surgem da desintegração de um nêutron. Como assim, professor? A origem desse elétron é de um nêutron. Então, ou seja, professor, tem elétron no núcleo? Não. O que tem no núcleo? No núcleo eu tenho o nêutron. Esse nêutron, vamos colocar aqui, ó, para você entender. Eu tenho aqui, ó, mais e mais. E os nêutrons. Aí, excesso de nêutron. Tudo bem? Ele tem uma partícula chamada meson π. Quando essa meson π sai do núcleo, o que acontece? Eu pego o meu núcleo, ele que era, continua aqui os prótons que era, continua os nêutrons que era, só que esse nêutrozinho aqui, ó, esse nêutrozinho que perdeu a meson π, ele vira para mim um próton. E aí o que aconteceu? Eu tenho 4 prótons e 5 nêutrons. Ficou mais estável. Essa meson π desintegra na beta, tudo bem? Que é o elétron, e na antimatéria, que a gente chama de energia escura. Tudo bem? Na antimatéria, que nós chamamos de energia escura. Certo? Então tá aí. E aí o que acontece? Nós temos que a carga é menos 1, ou seja, tem uma massa desprezível. Então, tem uma massa desprezível. E eu trabalho com a carga menos 1, que é a carga de um elétron. E aí, o que você tem que observar? Por exemplo, lembra que a gente falou do carbono 14? Carbono 14. O carbono 14, ele é beta emissor, ou seja, 0 e menos 1. Esse menos 1 é para a gente fazer assim, ó, 6 menos 1 vai dar a beta. Por quê? Ó, nitrogênio 7 e 14. Menos 1 com mais 7 dá o quê? 6. Então, esse aí seria um exemplo da emissão beta. Ela surge da desintegração de um nêutron, ok? Então, tá bom. Então, bola para frente. A radiação gama. A radiação gama, o que a gente pode ver da radiação gama? Ela é diferente da alfa e da beta porque ela não é matéria, ela não tem massa, mas sim uma energia pura, uma onda eletromagnética de altíssima frequência. E ela surge geralmente quando existe a fissão tanto da beta quanto da alfa. A massa dela é zero, a carga dela é zero e ela tem a velocidade da luz. Ela geralmente acompanha as emissões alfa e beta quando alivia o excesso de energia do núcleo quando houve as fissões. Então, por exemplo, a gente colocou lá urânio 234,92 sofreu uma fissão virando o quê? Tório 230,90. Com isso sai quem? Alfa 4 e 2. Mais o quê? Mais a radiação gama, que é 0 e 0. O carbono 14, ele sofre uma fissão virando nitrogênio 14. Para isso ele emite quem? A beta. E também vai estar saindo do núcleo a energia gama. Então, toda vez que tem uma emissão alfa e beta, a gente também tem uma emissão gama. Professor, pode ter uma emissão apenas de gama? Pode, por exemplo, níquel metaestável. Ele se torna níquel estável e também
uma emissão gama, ou seja, tem um excesso de energia no núcleo aí, certo? Então, gama. Se a gente for fazer um quadro comparativo, o que acontece? Nós temos a alfa, certo? Nós temos a beta e nós temos a gama. Em questão de massa, qual é a massa da alfa? 4 unidades atômicas. Qual é a massa da beta? Desprezível. Tem a mesma massa de um elétron. Professor, a beta é um elétron? A beta é um elétron, só que não é um elétron que surge do núcleo, surge da desintegração do nêutron, lembra disso? A gama, qual é a massa da gama? 0, não tem massa. Tudo bem? Vamos ver a carga. A carga, qual a carga da alfa? Mais 2. Mais 2. E a da beta? E a da beta? Menos 1. E a da gama? 0. Beleza. Velocidade. A velocidade da alfa é baixa. A da beta, podemos dizer que é média. E a da gama é altíssima. É a velocidade do quê? Da luz. Tudo bem? 300 mil quilômetros por segundo. Tá, isso dá pra gente o que nós falamos de ionização. O que seria a ionização? É o poder de ionização. É a capacidade de arrancar elétron. A alfa tem uma capacidade alta. A beta já tem uma capacidade o quê? Baixa. E a gama tem uma capacidade muito baixa, porque seria a gente pegar a energia e tacar no elétron, que é muito difícil, tudo bem? Então nós temos aí já a massa, a carga, a velocidade e o poder de ionização. O que acontece também? A gente pode ter o que a gente chama de poder de penetração. O poder de penetração. Como é que funciona esse poder de penetração? Vai ser assim, ó. Eu tenho a radiação viajando. Qual? A alfa. Ela vai parar em qualquer anteparo que seja muito fino. Ela para na roupa, por exemplo. Já a beta, ela consegue ultrapassar anteparos finos e já para mais ou menos aí numa parede de concreto. A gama, moleque, ela vai muito longe. Por quê? Porque eu preciso de um bloco espesso de chumbo para conseguir parar a radiação que? Gama. Então, isso dá uma característica para a gente. Qual característica? A característica que nós chamamos de poder de penetração. Então, a da alfa é baixo, a da beta é médio e a da gama é altíssimo. Tudo bem? Então, essas aí são as características que eu posso ter comparativa entre as radiações nucleares. Lembrando que o nome é radiações, porque é irradiado do núcleo, que surge da fissão nuclear. Tudo bem? Então tá aí o quadro comparativo dessas desintegrações atômicas. Para isso, vamos agora fazer alguns exercícios. Vamos lá? Então, pegando aqui. Na figura acima são ilustradas algumas características de emissões radioativas de diferentes materiais e as linhas onduladas, 1, 2, 3 e 4. Representam respectivamente quais radiações? Vamos lá. Qual radiação que não atravessa ninguém? A1. A2 aqui, não é isso? Então, A2 seria quem?
A2 seria para a gente a alfa. Por quê? Porque a alfa é aquela radiação que não atravessa nenhum material. Isso barraria primeiro, tudo bem? Quem é a infeliz que vai lá lonjão? Quem é que vai lá lonjão? Quem vai lá lonjão seria o quê? A que mais penetra de todas. Quem? A radiação gama. Então, essa aqui seria a gama. Essa aqui seria a alfa. Agora, entre as duas, quem vai mais longe e quem vai menos longe? Ué, professor, mas não são três? Calma, 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 florzinha. Calma, calma. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a que está mediana em relação às duas, certo? Então, essa que está mediana entre as duas, nós vamos falar que ela vai ser a beta. Ela vai ser a beta. Então, quem sobrou aí, professor? Sobrou o raio X, que é o carinha que pode ir mais profundamente, mas não tão longe, porque nós temos aí uma frequência não tão, um comprimento de onda não tão curto quanto a da radiação gama, tá bom? Então tá aí, ó. Gama, alfa, raio-x e beta. Ah, emite raio-x também, professor? Emite. Vamos lá para o segundo exercício aí. Nesse segundo exercício, nós temos o seguinte: entre os rejeitos radioativos provenientes da usina nuclear, que inclui o estrôncio 90 e o criptônio 85, então, estrôncio 90 e criptônio 85. Cujas equações estão mostradas abaixo. Aí falou ali, ó, esse carinha emitiu um B, né, alguma coisinha aí, e ficou o Y sendo o quê? 90. E o outro carinha emitiu quem? Um B e ficou com o rubídio, 85. Certo? Com base nas informações apresentadas, julgue os itens. O estrôncio criptônio, além do decaimento beta, também emite radiação gama, uma vez que todo processo de decaimento natural, decaimento radioativo natural, ocorre a emissão desses dois tipos de radiações eletromagnéticas. Vamos lá? O estrôncio e o criptônio, além do decaimento beta, também emite radiação gama, uma vez que todo processo de decaimento radioativo natural ocorre desses dois tipos de radiação eletromagnética. Vem cá, quem é esse Bzinho aqui, ó? Esse Bzinho aqui vai ser para a gente quem? Esse primeiro ali de cima. Vai ser realmente a beta. Por quê? A massa permanece a mesma e a gente subtrai 1. Agora, esse de cima aqui, ele também vai ser beta? Vai. Por que ele vai ser beta? Não, esse de cima vai ser beta? Vai. Por que vai ser beta? Porque a massa permaneceu o quê? A massa permaneceu o quê? A mesma, certo? Nós temos aqui, ó, então, que o criptônio virou o rubídio e o estrôncio virou o ítrio. Então, nós temos aí uma emissão o quê? Uma emissão beta. Aí ele fala, o estrôncio e o criptônio, além de decaimento beta, também emite radiação gama. Isso é verdade? A gente tinha falado isso lá anteriormente? Tínhamos. Então, emite radiação o quê? Gama. Tá certo. Uma vez que todo o processo de decaimento radioativo natural ocorre emissões desses dois tipos de radiação eletromagnética. Beleza. Até aqui tudo bem. Esse aqui é radiação eletromagnética?
É. Eletromag? É. Só que a beta é o que, gente? É partícula. Ela não é o que? Onda eletromagnética. Então esse item fica o quê? Errado. Fechou? Então, item errado aí. Por quê? Porque a beta é partícula, não é onda eletromagnética. Vamos pegar outra aí agora. Ao longo do processo nucleares que envolvem isótopos naturais, urânio 238, ocorre a formação de diversos produtos da fissão. Dentre eles, o plutônio 239, utilizado em arma nuclear. O plutônio decai para o urânio 235, conforme a equação nuclear a seguir. Então, vamos reescrever ela aqui, ó. Plutônio 239. Só deixar um negocinho aqui. Tá, beleza. Plutônio 239, 94. Ele vira quem? Ele vira urânio 235, 92. Cara, se o número atômico diminuiu em 2, é porque nós estamos emitindo o quê? Um alfa. E pode ver que também vai para 235. Ou seja, a massa aqui é quanto? A massa aqui para a gente é 4. Certo? Então, nós temos aí um núcleo de quê? De hélio sendo emitido. Tudo bem? Agora a gente tem outra aqui, ó. Os radioisótopos têm empregos diversos na medicina nuclear, servindo para diagnósticos de tratamentos e doenças. Existem milhares de radioisótopos radioativos, dentre eles o tecnécio, bastante utilizado na cintilografia e nos diagnósticos de infarto e do miocárdico. Esse radioisótopo é produto do decaimento radioativo do mobilidênio 99, ou seja, eu tenho o mobilidênio 99 e ele decai para quem? Para o tecnécio 99. Tá vendo? O radioisótopo é o produto do decaimento radioativo do mobilidênio. Então ele fala que o tecnécio é bastante utilizado na sonografia no diagnóstico do infarto miocárdico. Esse radioisótopo, quem? Esse quem? O tecnécio. É produto do decaimento do mobilidênio 99. Aí, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode ver aqui? O decaimento radioativo do mobilidênio para o tecnécio norte ocorre com emissão de quem? Gente, quem deixa a massa igual a zero? Tanto a beta como quem? A alfa. Mas nós temos aqui que há uma mudança no número atômico. Então, a gama não muda o número atômico. A alfa muda o número atômico, diminuindo ele em quanto? Diminuindo ele em 2. Tudo bem? Então tá aí. Certo? E para finalizar, o decaimento radioativo ocorre com a transformação do núcleo do átomo instável em um mais estável, pela emissão de partículas ou radiações. Dentre as partículas que podem ser emitidas, temos as partículas alfas, que nada mais é que beta, que nada mais é que um elétron, com um número de massa nulo, de carga negativa. Em sequência de decaimento, ocorre uma série, na série do urânio 235. É mostrado abaixo. Então, o que ele deu a série aí? Ó? Na série, ele deu que o radônio vira 219,86. Aí ele vira quem? Ele vira o chumbo, polônio, 215,84. O que vai sair aqui? O que vai sair aqui? Ó, 86 para 94. O número atômico está diminuindo em quanto? O número atômico está diminuindo em 2. Então, alfa, 2. E a massa vai diminuir em quanto? Em 4. Ó, de 19 para 15. Então, beleza. Depois o polônio, né? Vira quem? Vira chumbo. Agora sim, 211,82. Mais uma vez, o número atômico saiu de 84 para 82. Então aqui também tem a saída de outro quê? De outra alfa. E olha lá o número atômico, ó, 215 para 219. E por fim,
vira bismuto, que é 211. A massa permaneceu a mesma, mas o número atômico aumentou em quê? Em 1, ó. Saiu de 82 para 83. Quem faz o número atômico aumentar em 1? A beta, 0 menos 1. Então nós temos aí uma emissão o quê? Nós temos uma emissão alfa, alfa, beta. Então, alfa, alfa, beta. Alternativa correta, letra E. Beleza? Espero que é bem parte inicial mesmo que a gente está trabalhando, que é essa parte de saber quais são as radiações que são emitidas no núcleo, alfa, beta e gama. Beleza, galera? Mergulha aí nos exercíciozinhos e anota aquele quadrinho lá de comparação que ele é muito importante para as provas. Um abraço.